Bom dia, boa tarde, boa noite, que é João Santiago. Chegamos para mais um vídeo do canal Anime História. E no vídeo de hoje, os animes vão dominar o cinema, o sucesso de Demon Slayer e as suas polêmicas. Bom, no vídeo de hoje, a gente vai abordar aqui, principalmente, o filme de Demon Slayer, o Castelo Infinito, o Infinite Castle. Por que esse negócio fez tanto sucesso? Por que tá um monte de gente descabelando, falando um monte de asneira, ou coisas certeiras. Vamos entender também o sucesso disso aqui. Por que Demon Slayer fez um sucesso tão grande, assim, tão absurdo. E a gente vai se basear muito aqui em pesquisa de fato, então vai ter uma parte do vídeo que vai ser bem teórica, né? Não vou me aprofundar tanto no filme em si, tanto no mangá, no anime em si, mas mais teoricamente como funciona, porque eu acho que ele faz sucesso. Dito tudo isso, bora pro vídeo. Bom, iniciando alguns números que para comprovar esse grande sucesso do filme do Demon Slayer, de acordo com o site Box Office Mojo, a arrecadação está girando em torno de 648 milhões de dólares até o dia 13 de outubro, que foi o dia que eu fiz a pesquisa aqui. Deve ter aumentado bastante, ou enfim, não sei quanto tá agora. Para fio de comparação aqui, eu vou comparar com o filme do Superman, de 2025 também, que teve também, de acordo com o mesmo site, 615 milhões de arrecadação no cinema. Se a gente descontar os valores de produção que eu retirei da matéria que o New York Times fez para ambos os dois, Demon Slayer teve 20 milhões apenas de dólares. Olha só, produção apenas, né? Dinheiro pra caramba. Enquanto o Superman teve 225 milhões de dólares. Façam as contas aí de quanto teve de diferença, assim, de arrecadação, de lucro, etc. E isso que eu nem contei o marketing, porque eu não achei números de marketing do Demon Slayer. Não achei nenhuma notícia, tal, não sei quanto foi. Mas o Superman foi 115 milhões de dólares só de marketing. Então, assim, dá pra gente entender porque Hollywood tá meio cabreira com a situação, tá levantando as orelhinhas e perguntando, alguma coisa tá acontecendo aqui que a gente não percebeu aqui. Mas tem mais motivos pra esse alerta? Como diabos é um anime que nem é um filme standalone, né? Nem é um filme solo. É uma continuação de uma série que já tá tendo. É um arcozinho que e não é nem o final, é só parte um. Eu, inclusive, fiquei muito surpreso quando eu fui assistir semana passada o negócio. Eu fiquei surpreso que não era o arco inteiro. Eu tava na metade, fiquei, ué, cadê o resto do filme? Enfim, como isso, que é metade de um arco de um anime corrente, tá conseguindo fazer um sucesso tão grande e ameaçando, de certa forma, o monopólio que os Estados Unidos têm da indústria cultural, principalmente do cinema. Bom, aí pra quem não conhece Demon Slayer, vou dar uma sinopsezinha rapidinha. É a história do Tanjiro Kamado, o cidadão original Kamado Tanjiro, que era um moleque que vivia no norte ali do Japão, era lenhador, aparentemente, com sua família, fazia uma vida de campo normal, um camponês, por assim dizer, e vivia lá com seus pais e um monte de irmão, irmã, um cara matando. A vida dele ia mudar drasticamente quando ele tava voltando aos seus afazeres ali diários, né? Ele encontra todo mundo morto, sendo horrível, todo mundo despedaçado ali. E a irmã dele estava aparentemente passando por um processo de transformação. Até que chega depois um exterminador de Onis, né, que eu vou explicar o que é um Oni. E essa transformação da irmã dele, ele fala, não, sua irmã tá virando um Oni. Oni que é um ser mitológico do folclore japonês, da mitologia japonesa. E ele, em geral, são seres malignos. Muito raramente vai ter histórias que eles são seres bonzinhos. É o que diferencia ele muito de outros tipos de yokais. Yokais geralmente são seres muito mais cinza no sentido, tipo, muito mais ambíguos, podem ser bons, podem ser ruins, tudo depende do contexto. Enquanto yokais, enquanto onis são geralmente bem ruins. São seres malignos. E o que difere muito eles a representação artística deles, que tem peles diferentes, nossa cor de pele normal, geralmente cor vermelho, verde, azul, cores muito chamativas, muito fortes, muito intensas. Isso replica pro cabelo, pro cor dos olhos, pra tudo, todas as expressões são muito diferentes. É tudo que foge da cerca da normativa comum japonesa. Então, já é interessante saber. Dito isso, o Gyu Tomioka, que é o exterminador de Onis ali, ele vai falar assim, ó, seguinte, vou ter que matar tua irmã, não vai ter jeito. Aí tem um embate ali entre eles e tal. E o Gyu vai falar, tudo bem, tá? Então, Ângelo, tu pode treinar pra virar um senador do Dionísio. E quem sabe tentar salvar tua irmã, porque a irmã dele tava resistindo contra a vontade de comer pessoas ou de ingerir sangue, o que quer que fosse. É o que eles geralmente fazem nesse mundo aqui. E ele falou, não, beleza, tem uma chance de ser salvo, então tu pode tentar. E aí a gente vai acompanhar a história dele, derrotando um monte de gente. E aí que vem já algum aspecto aqui, já puxando, de que eu acho que ele faz bastante sucesso, que é uma fórmula que todo shonen tem. Que é uma espécie de gamificação e fazendo power level.
Dos personagens aqui. A gente já é apresentado a um Hashira, né? Que é um pilar, né? Tradução pro português. Que é um dos top ali caçadores de Onis. Tipo, ó, tem esse aqui que são os fodão. Que os nossos heróis têm que se equiparar. Porque são muito fortes. Enquanto do outro lado vai ter os Lua superior, inferior. Não entendo a nomenclatura lá. 1, 2, 3, 4, 5, sei lá. E do outro lado que daí são os Onis mais malvadões. Os próximos que a gente tem que derrotar. Aí nesse sistema aqui de portão, não sei o que, a gente vai tendo noção de grau de dificuldade das coisas. Isso é muito interessante. Deixa, ó, os feitos vão se fazer, dependendo de como ele vai. Enfim, esse tipo de coisa já é batido, mas deixa muito fácil para o público entender o peso e a complexidade da batalha ou não, certo? Enfim, vamos chegar até aqui, o Arco do Castelo Infinito, que é um plano ali que o chefe dos Hashira, né, que estava bem doente, tal, ele se faz de isca para o Muzan, que é o líder dos Oni, para ser capturado, tal, para todo mundo conseguir entrar. Os que estavam vivos ali, muita gente tinha morto no caminho. Estavam vivos, entrarem no covil ali do Muzan e matar ele. Porque aparentemente, se ele morrer, não tem mais Oni, ou estão curados, ou vão sumir, ou pelo menos não vai ter outros Onis. Então, de qualquer jeito tá bom. A gente tem que matar o cara. O que já me gera também outra coisa que eu acho que é interessantíssima em Demon Slayer é a representação do Muzan mesmo. Porque, diferente de todos os outros, ele usa vestes ocidentais. Ele tá de terninho e gravata, chapeuzinho, parecendo Michael Jackson, porque parece Michael Jackson. Olha, não parece Michael Jackson, é igualzinho Michael Jackson. Michael Jackson do mal. Michael Jackson era foda. E, diferente dos outros, todos vestes japonesas muito tradicionais. Inclusive, o uniforme dos Hashira, né? Cada um tem o seu uniforme, ele é bem tradicional. Tipo, tem diversos assim. E os que não são aqueles variações de kimono, parecem uniformes escolares ou militares japoneses. Então, assim, coisa bem normal. Enquanto o Muzan é este mal estrangeiro entrando e, como posso dizer, infectando o Japão aos poucos, tentando comandar as coisas por trás, baixo dos panos e tal. O que me entra em conta também, outra coisa interessante, que é o Kekinjutsu, que é a habilidade do sangue, né, que os Oni usam, que não existe isso na mitologia japonesa, de Oni ter habilidades com sangue. Isso não vem ao caso. Mas aqui é muito interessante por dois sentidos. Um, fazem uma correlação com vampiros de histórias ocidentais, o que para um público ocidental pra gente fica muito mais fácil de ver, e até porque vampiro faz muito sucesso no Japão, né? Por quê? Porque a relação com o sangue, para o shintoísmo, até quando se junta com o, como budismo, se sincretiza, ele tem um certo tabu com sangue. Então, todas as pessoas que mexiam com sangue, açougueiro, coveiro, etc e tal, nos médicos que já era outro tipo de relação, são pessoas impuras. Até que se cria uma casta, a casta mais baixa do sistema de casta japonês, que era os Burakumin. Os Burakumin vão ser extintos, assim, tipo, quando acaba o sistema de castas ali durante a instituição Meiji, ainda se tem muita perseguição, isso vai se durar até os dias de hoje. Mas enfim, não vem ao caso, outro vídeo. Eu vou falar sobre um mangá depois que trata bastante sobre Burakumin, mas não vai ser agora. Enfim. Então essa questão é muito interessante, que mostra, assim, uma coisa que é impura para esse Japão, que a gente tá sendo retratado aqui, sendo usado contra ele. E, obviamente, que é uma coisa que só o japonês vai perceber, né? Mas é uma coisa que traz uma riqueza maior ao anime que antes não poderia não ter, se fosse uma história mitológica certinha, bonitinha. Enfim, outro fator que eu acho bastante interessante é o quanto Demon Slayer se assemelha a diversos outros animes que tinham antes, ou tanto da Shonen, principalmente da Shonen Jump, mas é uma evolução no sentido até mercadológico do negócio. Como eu vou explicar isso pra vocês? Seguinte, vou trazer aqui um anime que todos os nostálgicos vão adorar. Eu gostava muito também, era um dos meus preferidos quando era criança. É Cavaleiros do Zodíaco. Que teve o anime lançado em 1986, já antigo, já, velho que só. Eu provavelmente não vi nessa época, né? Eu vi quando era criança, no começo dos anos 2000, mas enfim. E como que era o sentido de Cavaleiro do Zodíaco? Olhem como é parecido. Tem nosso protagonista, que aparentemente não é ninguém normal. E nisso, o Cavaleiro do Zodíaco era muito mais legal, porque eu sei, era um Zé Ninguém. Só foi escolhido pra ter uma armadura, mas teve que treinar, fez o Karama 4. Enquanto o Tanjiro, de fato, treinou, não foi escolhido, aconteceu. Mas depois a gente descobre que tem uns hacks da família dele, aí não fica legal. Mas enfim. Ele tem que progredir. Em todo arco ele é uma progressão, tem um nível de poder igualzinho, tem que progredir. No meio da treta ele vai se lascar, vai ficar todo machucado. E também as lutas são embates tanto físicos como mentais. Que é uma questão de dialética básica aqui. Vai ter um confronto entre dois pontos de vista totalmente opostos, por isso que eles estão se inventando, se lutando.
Não é só porque eles se odeiam por algum motivo bizarro e estão lutando. Quem for mais forte vence. Nem sempre é assim. Muito é a visão de mundo daquele personagem se impondo sobre o outro. E a luta do Akaza contra o Gil e o Tanjiro é a perfeita emoção disso aqui. O Akaza tinha uma visão de mundo muito deturpada. O Tanjiro e o Gil vão tentando acordá-lo durante a luta toda. Não, tipo, conversando com ele. Mas a realidade se impondo, sabe? E ele vai se lembrando e tal. De alguns flashbacks e tal. Ele vai vendo pela exposição contra os seres. Mesmo que fisicamente o embate fosse muito bem equalizado, em momentos eles tinham derrotado ele por completo, outros o Akaza se mantém, se levanta e tal. É o Akaza que escolhe se partir pra melhor. Sabe? Ele que escolhe. Porque além de ele ter sentido que foi derrotado, pelos poderes dele, mostrando que ele poderia continuar, mentalmente ele já não estava mais ali, tinha perdido o embate mental. E a gente vê Cavaleiros do Zodíaco é literalmente isso. As lutas são vencidas pelos Cavaleiros de Bronze, não porque eles são mais fortes que os de Ouro, por exemplo, mas são empates mentais, eles ganham moralmente, eticamente, e ele se impõe a própria realidade deles aos seus adversários. E Demon Slayer faz exatamente a mesma coisa, é só um outro tipo de vista. É uma evolução no sentido de pegar essas coisas que já estavam postas de Cavaleiro do Zodíaco, e o Kurumada, o autor de Cavaleiro do Zodíaco, não inventou tudo isso aí, não, ele não inventou. É uma construção de décadas. É o primeiro que faz com muita maestria é a Ashita no Joe. É, obra magnífica, assim, é o berço dos animes shonen de lutinha. Mas aqui transportado a gente vê uma diferença que eu vou explicar dois conceitos aqui, muito rapidinhos, que é Mukokuseki e Nihon Jinron. O sociólogo Koichi Yabuchi, ele tem uma teoria, que é quando fala de mangá, e inicialmente, e uma boa parte do tempo, os mangás, eles precisaram se mesclar nessa lógica de Mukokuseki, que é basicamente obras que não têm um estado mesmo, ou povo definido. Ou seja, você não sabe onde passa. Você não sabe que povo é aquele. É tipo algo genérico, por assim dizer. Tem a sua construção própria, ou tem influências de outros de povos que existem, de países que existem, mas a gente não sabe o que é de fato. Isso gera uma estranheza e uma facilidade. Por exemplo, eu vou conseguir ver aquilo de qualquer jeito, porque eu não sei de onde está se tratando. Por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco é uma mistura de tudo que imagina, um sincretismo maluco, religioso, povos tudo distinto, caramba. E a gente vai vendo e a gente vai acabar gostando de certos aspectos que vão pegando na gente e vai curtindo. Outro exemplo, Dragon Ball. Dragon Ball, apesar de ser todo inspirado e influenciado pela Jornada ao Oeste, que é uma história chinesa, um conto chinês mitológico que tem diversas influências lá, é um planeta Terra que não é o nosso, sabe? São países que não são os nossos. São povos que não são os nossos, é tipo só inspirado. São coisas que a gente não sabe o que é. Isso deixa tudo muito mais palpável. À uma primeira vista, um público não treinado, ou não acostumado com histórias japonesas, a se adentrar naquele mundo. Enquanto Demon Slayer já é um aprofundamento cultural muito mais intenso, porque é um recorte específico da história japonesa, é o período do Taisho, né, que é de 1916 até 26, apenas 10 anos, é bem curtinho. É o período de modernização mais abrupta, mais rápida do Japão, que é quando a ocidentalização chega mais forte ali, e até por conta desse período e tal, complicações, as questões políticas que vai transformar a restituição Meiji em um estado fascista de fato, que vai ser só em 26. E é um recorte muito específico. E por que isso faz sucesso hoje em dia? Porque hoje em dia, todo mundo sabe o que é anime, todo mundo tem essa noção. Até quem nunca assistiu sabe o que é um Cavaleiro do Zodíaco, sabe o que é um Dragon Ball, sabe que existe anime, sabe que tem Pokémon, todo tipo de coisa. Então as pessoas já estão acostumadas, já estão feitas para entender que existe esse outro mundo. E aqueles que já consomem ou já consumiram, já estão mastigados, já tá tudo mastigado, tá muito fácil. Então, essas obras Mukokuseki, que não tem Sato nem outro, elas não são nem mais tão abrangentes, nem tem tantas assim, sabe? Esse período passou um pouco, se forem bem feitas, se cair no público. Ainda vão ter muita abrangência, mas não é mais necessário no momento. Obras Nihon Jinron tem uma essência própria, principalmente a essência japonesa, que é o Jabuti fala, mas não precisa ser japonês no caso, né? É que eu estou falando. Que tem um estado, um povo muito definido e tá querendo abordar um tema muito específico, hoje em dia, de acordo com o Hulk, eu vou deixando aqui as fontezinhas e tal, depois, se quiserem, eu posto ali embaixo também, que ele fala que hoje em dia é muito melhor tu ter uma obra Nihon Jiron que tem um estado, um povo muito específico, as pessoas vão querer se aprofundar naquele conhecimento. E hoje em dia, isso eu dizendo, hein? Hoje em dia,
é muito fácil a gente obter informação. Informação tá aí o tempo todo. Faz a gente ter cultura. Se a gente vê um anime que tá falando, sei lá, vou pegar Vinland Saga. Vinland Saga fala de um período específico da era Viking ali na Europa. A gente vai querer saber mais. Pô, que legal. Será que isso aconteceu mesmo? Será que isso é verdade? Isso aqui. E a gente vai pesquisando mais. Esse aprofundamento cultural que a gente vai tendo é algo que hoje em dia é muito mais bem avaliado. Enquanto obras que não são assim, tende ao público não se importar tanto, não querer se aprofundar tanto. Mesmo que tenha elementos muito interessantes lá, a gente não se aprofunda. Aí, é isso que eu acho que o Demon Slayer ele se destaca, porque ele é um aprofundamento cultural de fato muito importante. A autora dele, que eu esqueci de citar o nome dela, né, que é Kiyoharu Kotoge, ela tem seus méritos nesse sentido, porque ela criou essa história. A estética, que é a parte que eu vou me entrar agora, é uma junção do que é corriqueira do mangá, porque se a gente vê o mangá, é um mangá como qualquer, assim, nada especial. Mas os golpes, aqueles painéis utilizando arte ukiyo-e, que nem é tão bonito no mangá, como é no anime, muito por conta de efeito, é algo muito inteligente que ela faz. Obviamente, já entrando em polêmicas, o estúdio o- catapultou o anime pra lugares que ele não queria antes, mas não é de tirar todo o mérito dela, obviamente, aqui. E essa junção que ela faz da arte do mangá com o ukiyo-e, que é um estilo muito popular no Japão durante todo o período Edo, principalmente na parte final dele, traz o que um ideário diferente ao mangá, que não é algo tão comum, assim, apesar de ter influências, obviamente. Tanto no próprio Japão, quanto no Ocidente, de fato mesmo. O Ocidente e suas colônias, no caso, o Brasil, uma colônia do Ocidente, uma colônia cultural. Quando a gente vai estudar casa, a gente entende o japonismo. O que foi o japonismo? No século XVIII, depois que os Estados Unidos abrem forçadamente o Japão para o mundo inteiro, né? Os os ocidentais acabam invadindo o Japão e pegando ali, de fato, que eles curtiam, que eles achavam interessante. E eles se interessaram bastante pela arte japonesa, que era o ukiyo-e daquele momento. É onde o maior expoente é o Hokusai, né, que fez inúmeros quadros belíssimos. Talvez o mais famoso dele é a Onda de Kanagawa, que é esse quadro aqui que todo mundo já viu a todo canto. Que é sobre uma coleção que acho que é 36 vistas do Monte Fuji, se eu não me engano. É o Katsushira Hokusai. E o Japão espertamente viu que os europeus estavam com um apreço a esse tipo de coisa, organiza exposições na Europa, principalmente para a aristocracia e para a burguesia dos países, e vai tentando se vender como um país que também tem uma cultura de alto nível, que não é um país bárbaro como todos os outros. Isso obviamente não vai dar certo, né, Japão? Mas enfim. É, a elite europeia vai amar aquilo ali, vai achar incrível, vai achar muito exótico, muito diferente, até no sentido de exótico do orientalismo que o Eduardo Said propõe. Nessa diferenciação, aquela coisa fetichizada mesmo. E isso vai inspirar diversos autores europeus, principalmente o Van Gogh e Monet, por exemplo, a criarem um movimento que vai se inspirar muito nesse tipo de arte. Eu acho que o principal nome que se utiliza diretamente é o Van Gogh. No próprio Museu do Van Gogh tem vídeo falando sobre isso aí, se quiserem ver e tal, tem no canal do YouTube mesmo. Quanto o japonês inspirou o Van Gogh. E pra gente ter uma noção que esse ideário de arte japonesa já está no consciente ocidental há muito tempo. Então aquilo a gente já se considera belo. E quando a gente retransmite aquilo para o mangá, a gente amplifica aquilo e traz para um público jovem, tipo de coisa que já é um ideário de beleza, que todo mundo já vai ter um tipo de exposição, isso já traz um outro além, um outro a mais para aumentar o sucesso dele, pra gente ver que, porra, que negócio bonito. Tanto que eu, que particularmente não gosto tanto de Demon Slayer, fui no cinema e fiquei maravilhado. Fiquei, caraca, que negócio bonito, velho. Os golpes lá, água, passando lá, negócio incrível, negócio show. Tipo, isso é inegável, inegável. Então, assim, vai ter esse tipo de apelo também, muito interessante. E nisso é sempre importante falar que não que a arte japonesa ela dependa da arte europeia ou vice-versa. As artes, as culturas vão se relacionando uma com a outra, vão evoluindo, pega uma coisa daqui, daí. O importante é saber de onde que vem cada coisa, o que vai influenciando. E daí fica mais fácil a gente entender o contexto dela e por que ela tá tendo expansão ou diminuição. Quando o formato fica muito quadrado, quando as influências estéticas ficam muito quadradas, o negócio para de funcionar tanto. Te dando um exemplo aqui, se a gente pegar todos os anime shounen que fazem sucesso, pode perceber que a estética de cada um é muito, muito evidente. A gente sabe que é cada um, que tipo, esteticamente a forma dele é muito diferente. A superfície deles são diferentes. E essa superfície, que é a embalagem também, que
é o que vai propulsionar muito o seu diferenciamento, a sua venda, né. Aqui também entrando aqui no último tópico mais teórico, para encher tanto o saco de vocês e ir pra polêmica, é o que todo mundo quer ver, vou falar de um conceito aqui que tá em moda entre os jovens, é o que o jovem quer saber, que é aura. Mas não é aura de edit, é aura que o Walter Benjamin fala, ele que teoriza o que é aura na obra de arte. E não vou me adentrar tanto nisso, porque vai ser um autor que eu vou falar basicamente quase todo o vídeo. Mas a aura tem muito a ver com a autenticidade do negócio. E como a aura da obra de arte, ela se perde a partir do momento que ela está sendo reproduzida, ou seja, boa parte do barato da arte é tu ver o ali e agora do autor. Tipo, por exemplo, porra, mangá, quando o cara tá escrevendo ali, desenhando na tua frente, tu vê ele desenhando, tu sente um negócio diferente. Tu vê, tipo, pô, aquilo ali é uma mão humana fazendo, é um trabalhador fazendo aquele trabalho, tu tá vendo instantaneamente aquilo. Mas a partir do momento que ela é republicada, reproduzida infinitamente, o contato que a gente tem com aquele autor se perde. A gente não tem mais noção quem é aquela pessoa, quem que fez aquela obra de arte. Então, essa aura, essa autenticidade se perde. Logo, ele propõe também que o que vai se acontecendo é a fabricação de uma aura falsa, de uma autenticidade falsa. E esse tipo de venda se organiza muito em como a obra te faz parecer algo único, faz parecer algo diferente, uma coisa que você não viu, é uma novidade. Esse fator novidade nos dias de hoje é muito impactante, porque a gente está super exposto à cultura o tempo inteiro, a gente está vendo coisas o tempo inteiro. Então, quando alguém vê alguma coisa que é diferente das outras, apesar de ser parecida, porque é importante essa similaridade, porque senão você não consegue ser reproduzido, isso aquilo te captura, tu consome aquilo e manda pro outro. E isso os animes estão sabendo fazer, tipo, perfeitamente. Acho que isso é um toque que a parte do cinema e a cultura de massa também não tá conseguindo fazer. Enfim, mais ou menos isso. Espero que tenha dado uma ideia mínima. Não quero um vídeo tão aprofundado assim, mas um videozinho pra gente só debater essa questão. A gente pode se aprofundar nos temas com o tempo. Mas enfim, para terminar a parte da polêmica, que todo mundo gosta de uma polêmica, vou ler aqui uma frase e vou falar depois do autor. Vamos lá. Demon Slayer só se tornou tão popular porque o anime era incrível. O mangá em si não era nem tão bom. É como se o mangá fossem os grãos de café crus. O anime se torrou e se preparou em algo realmente especial. Essa frase é do Kazuhiko Torishima, que foi o editor-chefe da Shonen Jump de 96 até 2001. Depois disso, ele foi indo para outros cargos maiores tal, e assim por diante. E ele ficou muito famoso por ser o editor-chefe, ser o editor de Dragon Ball, né, com o Toriyama escrevendo lá e tal. E aí ele ficou um grande marco da Jump e tal, tanto que ele foi até alçado editor-chefe num período de queda grande, assim, de vendas da Shonen Jump, quando termina Dragon Ball e termina um monte de séries e ficou praticamente sem nada. E ele vai participar do comecinho da criação do chamado Big Three, né, que é Naruto, Bleach, One Piece, que eu odeio essa nomenclatura, mas enfim. E então ele ficou muito conhecido por alçar esse tipo de obra, por ser muito rigoroso, etc e tal. Tem uma legião de fãs do cara que acha que tudo que ele fez, que fazia era espetacular. De fato, o sucesso dele é inegável. Tudo que ele fez, as que ele tocou, deu muito sucesso, mas provavelmente nem tudo. E, enfim, o que ele tá falando aqui, ele tá certo. Ponto. Mas aqui se tira muito do mérito do próprio mangá. Porque se a gente comparar com obras antigas, se a gente comparar até com Bleach. Com Bleach não, desculpa, com Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, coisas da época dele. A editora ali mais baixa. O mangá não é tão bonito assim comparado com o anime. O anime, tipo, ele vai chamar muito mais atenção. Dragon Ball, o mangá até é bonito. Cavaleiro do Zodíaco não. Cavaleiro do Zodíaco é horrível. E olha que eu gosto de Cavaleiro do Zodíaco. E eu vou falar uma polêmica aqui. Eu não gosto de Dragon Ball, tá? Não curto. Negócio que nunca me pegou. Mas o mangá é bonito. A arte do Toriyama, tipo, tipo, é reconhecível de olhos vistos, assim, e tal. Tem muita personalidade. Muita autenticidade. Importante. Mas assim, se não fosse o anime Dragon Ball, não seria conhecido além mar, sabe? Você não ia chegar com um mangá ali e tal, você não ia chegar. O anime, ele vai propulsionar o mangá a ser algo muito melhor do que ele é. De diversas formas. E é pra isso que serve o anime. Propulsionar o mangá ou adaptar ele de forma maior ainda. E de fato, se a gente vê o Demon Slayer, assim, o mangá, tipo, a gente vê diversos memezinhos que fazem. Porra, não tem nem comparação e tal, etc e tal. Mas vai com tudo. Por exemplo, One Piece, que eu gosto bastante. Até aqui no logo do nosso canal. O começo da arte do mangá nem é tão bonita assim. É meio feinho, inclusive. E é propositalmente meio feinho, inclusive. Aliás, porque muito do que o Eiichiro Oda quer é trazer um ar um pouco mais Looney Tunes, no começo assim, por assim dizer. É algo mais selvagem, mais irreverente,
meio sem lógica, assim, até por isso o Luffy é de borracha. É, é de fato, assim, vai chamando, mas aos poucos e aumentando a dificuldade de leitura dele, de vistas dele, que vai se tornando o mangá mais rico. Vai dando outras formas de lê-lo. Isso pega muita gente no começo, que vai ver meio mas conforme vai se aprofundando, você vê de outra forma. Pois enfim, o queridíssimo aqui, ele tem razão, mas ele está, acho que, tirando muito do brilho aqui. E vai fazer mais sentido ainda na segunda frase que eu vou ler aqui dele. Que é basicamente assim. Cadê aqui? Caramba, eu escrevi o bagulho e eu não sei onde botar aqui. As cenas de luta em Demon Slayer têm bastante espaço para melhorias. Os editores deveriam ter encorajado a pessoa responsável a estudar o motivo das cenas de luta em Dragon Ball serem tão incríveis. Pô, ele nem falou o nome da autora, velho. Sabe nem quem tá escrevendo, que loucura. E puxando sardinha pro trabalho dele, obviamente. Cena de luta de Dragon Ball é legal? Bom, ele tá falando do mangá aqui, obviamente, não tá falando do anime. Pô, claro que sim. Eu acho, por exemplo, o arcozinho, o primeiro arco de torneio de Dragon Ball, muito bom. Te dá a sensação, tipo, muita dinâmica, tá? De fato, muito bom. Indiscutível. Mas assim, galera, as coisas passam também. As lutas de Demon Slayer chamam muita atenção, porque é esteticamente bonito. Ela não quer passar, ela, nem a adaptação do estúdio, não quer passar uma luta fluida, tipo de luta, assim, algo que te pega, assim, tu fica lembrando da luta, não. Ela quer imagens, ela quer te capturar por imagens, quer te seduzir por imagens. É mostrando coisa bonita, tu fica assim, ó, que negócio, negócio perfeito. É isso que ela quer. E junto disso, com os flashbacks dramáticos, muito poéticos, inclusive, isso vai te conquistando pelo coração mesmo, por te conquistando afeto. Dragon Ball tem um resumé diferente. Então, assim, é só um modo diferente de ver, tá ligado? E o queridíssimo aqui, ele fala muito isso, muito porque ele parou de trabalhar na Jump, né? Acho que faz 2022, se eu não me engano. O Kazuhiko saiu da Jump, então ele tá puxando sardinha pros bagulho que ele fazia, que fazia para melhor, por isso que era melhor, periri, periri. Mas assim, só pra não tirar o mérito do cara, o cara que tem inúmeros metros, ele sabe coisa pra caramba, mas nem tudo tá certo, tá ligado? Porque assim, relação de autor e editor é sempre muito entroncada, muito difícil, é uma troca muito boa entre os dois, mas assim, nem tudo vai dar amém, sabe? Por exemplo, se a gente vê que a quantidade de vendas, um gráfico de venda aqui da Jump em algum lugar, é, quando depois que tem a queda ele assume, nunca volta aquele topo, muito por conta do contexto histórico do Japão daquele momento. E foi bem quando tem a explosão da bolha imobiliária do Japão, muita gente perde emprego, perde casa, perde tudo, vai desgastando toda a economia, e o Japão nunca se recuperou. Tanto que as vendas sobem, mas elas estagnam desde então, estagnaram tal qual o país, né? Mas, recentemente, acho que em 2023, se eu não me engano, é, propulsionado pela pandemia, que gerou um novo tipo de cultura de consumo é, digital de mangá, a Shueisha deu lucro recorde, entre outras editoras de mangá. Então, assim, nem tudo é tu que era o fodão, tá ligado? Tem seus méritos, mas não é só isso. Isso vem das polêmicas do público também, porque tá todo mundo louco assim, ele tá certo, Dragon Ball era o melhor de todos, porque sim, ele sabe de tudo, Naruto, não sei o quê. Gente, é só outra geração, ok? Que vem, ponto máximo disso aqui. Hoje, tu não é o público-alvo, tá ligado? Isso aqui. Demon Slayer pra criança de 10, 12 anos. É o público geralmente que ela pega ali. Que é pra pegar inicialmente, tá assim, tu não é o público-alvo mais, tá ligado? Tu pode curtir e tal, mas tu não é o público-alvo. Tipo, eu sei que eu não sou o público-alvo, por isso que eu não fico enchendo o saco. Tipo, eu sei que não é pra mim, tá ligado? Eu não vou criar o mesmo afeto, o mesmo apego que eu peguei na minha infância naquilo, quando tu tá constituindo teus gostos, é um bagulho que não é. E nem eu vou ser nostálgico, chato, falando, não, no meu tempo que era bom, isso aí é uma merda. Porque não, tá ligado? É só quero o seu tempo. E daqui a 20 anos, o nostálgico de Dragon Ball vai combater o nostálgico de Demon Slayer. E os dois vão ficar se apoiando porque os dois são nostálgicos, malucos. Porque, sei lá, o animezinho novo de luta eles não estão curtindo porque é diferente. Porque é questão geracional. Questão de evolução do próprio mercado. Evolução do mundo em si, sabe? As coisas mudam. Evolução é adaptação. Adaptação das coisas. É só diferente. Só porque hoje tu não é público-alvo e tu não precisa ser nostálgico chato, tá ligado? Deixa as crianças curtir, pô. Enfim, é isso. Essa parte. Ah, não, esqueci uma outra parte polêmica também. Live action, velho. Os estadunidenses não se aprendem, velho. Eles não aprendem, mano.
deu sucesso aí, Demon Slayer, eles já querem meter um live action. Quando eles vão aprender que isso não dá certo, velho? Por questões muito básicas. O que eles querem fazer? Eles querem introduzir uma parte da indústria deles nesse mercado, nesse ciclo midiático que o Japão tem muito bem estabelecido, com outra coisa. Por exemplo, live action não dá muito certo, nem no Japão, muito raro dá. É mais só um apego, só um docinho pros fãs, só pra tentar vender um pouco mais, fazer um negócio muito localizado. E quando é japonês, além da questão da aura, né? Tá vendo ali que é uma coisa do Japão para japonês. Então vai ter um público que vai curtir. Mas quando não é, é esquisito, velho. Por exemplo, o único live action que deu certo mesmo de ocidental é o do One Piece. Porque o One Piece tem uma fanbase de 30 anos sendo cultivada, de uns malucos que vão querer assistir qualquer coisa, que vai dar certo. E, para além de One Piece ser uma obra tão grande, de tamanho, de extensão, muita gente que queria assistir One Piece e não pode, porque fica, muito grande. Aí ver uma série é um negócio novo, diferente, vou ver como é que é a parada. E também, com participação ativa do Otto o tempo inteiro. O Oda tá ativo no bagulho o tempo inteiro. Então, assim, a mão do autor tá ali o tempo inteiro. Então, assim, ele tem um contato maior. E só assim deu certo. Mesmo assim, o negócio vai longe. É o maior exemplo, o mangá do All You Need Is Skill, que virou aquele filme do Tom Cruise, né? Do Tom Cruise, que negócio absurdo, cara, tem nada a ver com o mangá. Pegaram o bagulho e tacaram no lixo. Enfim, foi isso. Os caras não aprendem, os caras nunca vão conseguir. Tá em decadência. E outros vídeos a gente pode até falar mais e tal. Vai ter novidade no canal também. Semanalmente, provavelmente, querendo estabelecer com meus comparsas aqui de canal pra gente postar um bate-papo. Não inventei o nome também. Pra gente falar de filme, série, anime, mangá, que a gente curtir. Geralmente lá do Extremo Oriente. A gente vai debatendo isso e aí a gente vai apresentando outros pontos de vista e assim vai sendo. Obrigado por quem assistiu o vídeo. Tamo junto. Curte, segue, comenta, manda o bagulho tudo aqui no YouTube. Vai no Instagram, que é Anima Underline História. Vai no Spotify também. Os podcasts que tem lá. Tá meio parado, mas logo vai voltar. Enfim, é isso aí. Tamo junto. Um abraço e falou!